A gente do grupo tá todo mundo pronto. Quando vocês derem um ok aí, a gente... Eu vou apresentar vocês e aí vocês começam. Tá. A gente vai dar continuidade agora, então, à nossa apresentação do Google Docs. É o grupo da Gláucia, da Joana, do Leonardo, Natália e Rafael. Eles vão continuar com vocês no fim dessa tarde. Bom, boa tarde, gente. Tá todo mundo vendo minha tela aí? Beleza. Tá? Então tá, vamos começar. Sim. Bom, a gente vai continuar falando de Google Docs, só que agora a gente vai falar mais de edição de texto dentro do Google Docs. Como o professor falou, o grupo é composto pela Gláucia, pela Joana, por mim, Leonardo, pela Natália e pelo Rafael. E aqui tá o que a gente vai fazer nessa aula. Tem bastante coisa, mas a gente vai explicando e todo mundo consegue entender. E a nossa atividade, a gente propõe que vocês vão fazendo junto com a gente, então eu vou apresentando a tela e fazendo, e vocês vão acompanhando e fazendo também. Então, ao final de cada tópico desses, uma pessoa que vai falar. Então, conforme a gente for acabando, vocês podem perguntar, tá? Fiquem à vontade, ou de abrir o microfone, ou para mandar no chat. Fica a critério de vocês que a gente vai respondendo, tá bom? Bom, vamos começar então. A primeira coisa, deixa eu abrir aqui. O primeiro tópico que estava programado era o de selecionar, copiar e colar dentro do Google Docs. Para isso, eu vou pedir primeiro para todo mundo escrever o nome. Antes disso, né, abrir um documento no Google Docs, ter aberto um documento em branco, que é ele que a gente vai escrever, editar, e também já vai ser atividade de vocês para vocês enviarem depois. Então, a primeira coisa, abrir o Google Docs, e aí, quando vocês abrirem, só dá um ok aí para eu continuar, para a gente fazer junto, todo mundo ao mesmo tempo. Pode continuar, Léo. Deram o ok aqui no chat. Então, tá bom, vamos lá. Beleza. Bom, a primeira coisa é escrever o nome, né? Como eu disse, eu vou escrever meu nome aqui. Aí pronto, para selecionar o texto, a gente tem duas opções. A primeira é você clicar com o lado esquerdo do seu mouse e ir arrastando em tudo que você quer selecionar. Então, eu estou aqui, eu aperto o botão esquerdo e vou selecionando, que essa parte azul é o que está selecionado. Então, se eu quero selecionar só meu último sobrenome, eu venho até aqui. Se eu quero selecionar tudo, eu venho até aqui. Então, isso fica ao seu controle. E outro jeito também de selecionar é dando 2 toquinhos no mouse para selecionar a palavra que está em cima do cursor. Então, se eu dou 2 toquinhos, ela seleciona uma palavra. E se eu dou 3 toques, ele seleciona todo o texto. Tá? É um outro jeito de selecionar. Para a parte agora de copiar e colar, eu vou pedir para que vocês entrem no link que eu vou mandar no chat agora, que ele tenha os documentos que a gente vai usar. Esse aqui, ó, que vão ser 2 fábulas. Eu vou mandar no chat para vocês verem. E a gente vai usar eles. E já usa também a parte de copiar. Mesma coisa, tá? Quando vocês forem abrindo aí, só mandar um ok para eu saber que eu posso seguir. Pode ir, Léo. Então tá. Bom, antes de mais nada, eu vou já explicar como é que faz para copiar e eu vou explicar usando o próprio nome. Para copiar, a gente tem 3 jeitos. Primeiro, a gente vai selecionar o que a gente quer, então eu vou selecionar o meu nome inteiro, do jeito que eu tinha explicado. Opa, agora foi. Então, eu tenho 3 jeitos de copiar. Então, primeiro, a gente vem aqui em editar, aí a gente clica, e aqui, ó, ele já mostra 2 jeitos. Então, a gente pode vir e só clicar em copiar, que ele já copia tudo que está selecionado. Ele já está copiado aqui.
que eu dei o clique. Além disso, vocês também podem, mesma coisa, selecionar tudo que vocês querem e apertar o botão Ctrl mais o botão C. O botão Ctrl no teclado provavelmente está como CTRL, ele fica na parte de baixo, na esquerda do controle do teclado, desculpa. E aí apertando ele também vai fazer a mesma coisa de copiar. E uma terceira opção ainda é você selecionar o que você quer copiar também e apertar com o botão direito do seu mouse. E aí ele vai aparecer algumas opções e dentre elas está aqui o copiar. E aí vocês podem copiar também. Depois de ter o texto copiado, eu vou pedir para que vocês deem um Enter. E aí a gente já vai para a próxima parte, que é a opção de colar o seu texto. Também tem 3 jeitos. Um deles é você vir aqui em editar também. E aí ele já aparece aqui o colar. E até aqui também já aparece o segundo jeito, que é você apertando o Ctrl, só que dessa vez o outro botão que você usa é o V. Então você apertando os dois juntos, ele vai colar tudo. E aí também tem a terceira opção, do mesmo jeito que o copiar, você pode apertar com o botão direito. E ele já vai apresentar a opção aqui colar também. E aí você clicando, ele já cola automaticamente tudo que você tinha selecionado anteriormente. Agora eu vou pedir, todo mundo conseguiu colar aí? Alguma dúvida por enquanto? Tudo ok. Tudo certo? Então tá. Vocês podem apagar, provavelmente vocês vão estar com 2 nomes de vocês, né? Provavelmente. Vocês podem apagar essa segunda linha aqui de nome e deixar só uma vez o nome. E aí, eu vou pedir para vocês entrarem agora naquele link que eu mandei agora há pouco. E aí vocês já podem aplicar isso que eu falei de copiar. Vocês podem selecionar tudo. Essa primeira parte aqui, que começa em uma tartaruga e vai até a vitória aqui. E aí vocês podem copiar essa parte. E vem no documento de vocês, que vai ser a tarefa, e podem colar. Tá? Qualquer coisa também podem me interromper, que não tem problema nenhum. Agora a gente já vai para o segundo tópico, que é o tópico de recortar, desfazer e refazer. Bom, primeiro para recortar, o que é o recortar? A função recortar funciona mesmo como se fosse um recorte se você estivesse recortando um pedaço de revista, um pedaço de papel. Que você tira de um lugar e coloca para o outro. Então, se eu quiser recortar, por exemplo, o meu último sobrenome, eu venho aqui, seleciono o meu último sobrenome, e aí são as mesmas 3 opções de copiar e colar. Você pode vir em editar e apertar aqui em recortar, nesse ícone que parece uma tesourinha, ou você pode também apertar o Ctrl mais o X, que é a função do recortar, ele usa o Ctrl e o X. Ou também vocês podem selecionar tudo e apertar também com o botão direito e recortar. Aí logo que você clicar, ele já vai fazer esse recorte. Então o que você selecionou já vai sumir. Ó, aqui, meu último sobrenome já sumiu. Aí eu vou apertar um Enter aqui e vou colar com o Ctrl V ou com aqueles outros jeitos que eu falei. E quando eu colo, já vai aparecer aqui o meu último nome. Tá? Aí vocês podem, por exemplo, vocês estão escrevendo documentos de vocês e vocês identificaram algum erro. Que nem, por exemplo, aqui não era para vocês recortarem e colarem isso. Era só para vocês acabaram errando. Aí a gente entra na função de desfazer. Se vocês conseguirem ver bem aqui, ó, tem uma setinha. Ó, logo que eu coloquei o mouse em cima, já apareceu a palavra desfazer ali e o comando dela. Se você apertar desfazer e o Ctrl Z, ou você simplesmente clicar aqui, ele vai voltar para a última coisa que você tinha feito, para o último jeito que seu texto estava. Então, antes de eu colar o meu sobrenome aqui, ele estava aqui em cima. Aí eu apertando aqui essa setinha para voltar,
ele vai voltar aqui, ó, para o meu nome inteiro. Aqui, não sei se vocês perceberam, mas ele deu vários passos, porque primeiro eu recortei, depois eu cliquei aqui embaixo, depois eu dei um Enter para ele pular de linha, depois eu colei. Então, conforme você for apertando, ele vai voltando essas etapas. Então, antes do meu nome, ele estava só na linha, que eu tinha apertado Enter. Antes disso, ele estava no final do texto. E antes disso, sim, que estava o meu nome completo. Tá? Essa é a função desfazer. E para refazer, que é, por exemplo, você se arrependeu e voltou atrás, você pode também ir para frente. Então, ele sabe o que você tinha feito depois disso, então ele vai fazer as mesmas funções. Depois de colar, de selecionar, eu tinha ido para a próxima linha e tinha colado. Então ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Além de apertar o botãozinho aqui, refazer, vocês também podem apertar o Ctrl e o Y, que ele vai fazer a função de refazer. Então, ó, eu clicando aqui, ele recortou, aí depois ele foi para a próxima linha e colou o meu sobrenome ali. Tá? Então, é basicamente em casos de arrependimentos, vamos dizer assim, que você cometeu algum errinho, e aí para não ter que apagar e digitar tudo de novo, você pode ir refazendo que ele vai voltando atrás de onde você estava. Aí eu vou voltar para o jeito que estava aqui, ó, usando refazer, para o jeito que estava antes. E agora a próxima função que eu vou falar é a função de localizar e substituir. Vocês indo aqui em editar mesmo, e clicando, vocês podem ver aqui embaixo, ó, na última linha, um localizar e substituir, que vocês podem acessar esse menu apertando o Ctrl e o H. Você clicando aqui, vai abrir essa janelinha. E primeiro, ó, eu arrastei aqui para o canto, tá? Você consegue, clicando, você consegue movimentar pela sua tela inteira. Eu deixei aqui no cantinho para ficar mais fácil para vocês verem. E aí, por exemplo, eu quero localizar, ele vai justamente procurar no seu texto as palavras que você quer. Então, por exemplo, esse texto aqui é uma fábula que fala sobre a tartaruga e a lebre. Então, eu quero localizar aqui a palavra lebre. Ó, conforme eu vou digitando, ele já vai reconhecendo. Aí, aqui no cantinho, ele aparece que ele localizou três palavras nesse texto. E aqui, ó, o verde está mais forte nessa primeira. Então, esse 1 de 3, ele está na primeira ocorrência dessa palavra, dentro das 3 que ele achou no texto. Então, se eu for aqui em próximo, ele vai para a próxima, para a segunda palavra. Então, tá aqui, ó, ele veio para a próxima. E a terceira está escondidinha aqui, mas eu vindo para o próximo, ele veio para cá. E se eu quiser substituir, já tem até a opção aqui, ó, eu quero substituir lebre por zebra. Se eu quiser substituir, por exemplo, só na primeira lebre eu quero substituir por zebra. Então, eu venho, volto para a primeira palavra, aí eu venho em anterior para ele ir para ocorrência 1 das 3 que tem, e eu clico em substituir. Aí aqui, olha, ele já substituiu e já virou uma outra fábula, virou a tartaruga e a zebra agora. E ele atualizou aqui também, no sentido de que antes se tinha 3 ocorrências da palavra lebre, se ela aparecia 3 vezes, agora ela aparece só 2. Então, se eu for no anterior e o próximo, ele fica só navegando entre essas 2 vezes que aparece. Eu tenho a opção também de substituir tudo de uma vez. Então, se eu clicar aqui em substituir tudo, ele vai substituir todas as vezes que a palavra lebre aparece pela palavra zebra. Então, eu clicando aqui, ele já substituiu tudo. Tá? Alguma dúvida, gente? Podem perguntar, fiquem à vontade. Não. Certo? Acho que podemos continuar, então, né?
Agora a Natália vai apresentar a tela dela e ela vai continuar de onde eu parei, tá bom? Escuta, no documento você quer que mantenha a zebra ou mantenha o lebre? Não, pode manter zebra mesmo, tá? Tá. E se vocês quiserem também trocar por outra coisa, fiquem à vontade, tá? Foi só um exemplo que eu dei, vocês podem personalizar o texto de vocês. Sim. Ô, Léo, eu acho que agora é a Joana, não sou eu. Ah, é a Joana, então. Sou eu acho. Creio que sim. Agora aqui Vou minha apresentação. apresentar a tela aqui. Deixa eu só responder a dúvida da Márcia aqui. Ô, Márcia, então, no final da nossa apresentação, a gente vai explicar como você baixa esse seu documento. E aí, depois que você baixar o documento, a gente vai pedir para você enviar ele pro e-mail da extensão, que vai ser a atividade de vocês já. Então, por enquanto, não precisa compartilhar não, tá? Imagina, Pedro. Tá todo mundo vendo a apresentação? Sim. Sim. Ok. Sim. Então, eu vou começar falando sobre a alteração da fonte do texto. Aqui, onde está escrito esse Arial, do lado do texto normal, é a fonte que está atualmente no meu texto. Suponho que eu quero mudar ela, eu vou selecionar o texto todo, ou uma parte, ou só a parte que eu quero mudar, mas no caso eu vou selecionar o texto inteiro. Clico aqui em Arial e eu posso escolher a fonte que eu quiser. Eu vou... Aí, vocês na atividade podem se sintam à vontade para escolher a fonte que vocês quiserem também. Tem algumas fontes que você escolhe o tamanho normal, ó. Eu vou deixar a minha nessa fonte aqui. Escolher essa fonte para continuar. Tudo bem? Sim. Sim? Tudo bem. Sim, agora falaram. A fonte é simples e acho que as funções que eu vou apresentar agora são funções simples, porque todas aparecem aqui a maioria aparece aqui nessa faixa de opções mesmo. Agora, para colocar em negrito, eu vou selecionar a parte que eu quero, por exemplo, o nome do Léo. Se fosse um título, alguma coisa. Eu quero deixar ele em negrito, eu venho aqui nesse B. Enquanto a opção estiver selecionada, tudo que eu escrever vai ficar em negrito. Errei. Gente, esse teclado não é meu. Eu tô estranhando. Mas, ó. Tudo depois que eu selecionei, tudo que eu escrever vai ficar em negrito. Aí, se eu quiser tirar, só selecionar o que eu quero tirar e apertar aqui de novo. Pronto. E aí, tudo que eu escrever, a partir de agora, não vai estar mais em negrito. Para o itálico, vai funcionar da mesma maneira. Vou dar um espaço aqui. Selecionar esta primeira frase. Tudo que eu quiser deixar em itálico, eu vou apertar nesse izinho aqui, itálico. Ou aqui ele falou o atalho mesmo, mas eu creio que é mais fácil clicar. Ou Ctrl B, Ctrl I para o itálico.
Se eu quiser tirar, vai funcionar da mesma maneira. Eu seleciono e tiro. Para sublinhar o texto, vou sublinhar o texto inteiro. Ctrl U. Ou aqui, nesse sublinhar, nesse Uzinho aqui em cima, do lado do negrito e do itálico. Certo? Certo. Selecionar e tirar. Agora, vou falar sobre como deixo um texto sobrescrito. Vou pegar essa última frase aqui. Tá. Selecionei a última frase, que é o que eu quero que fique sobrescrito. Eu venho aqui em formatar, texto. Aqui vai ter o sobrescrito, que o atalho vai ser o Ctrl e um ponto. Tudo que eu escrevi, vou dar um zoom. Vai ficar sobrescrito. Tudo que eu selecionei vai ficar sobrescrito. Certo? Formatar, texto, sobrescrito. Agora, supondo que eu queira que a mesma frase ou qualquer outra frase fique subscrita. Vem formatar, texto, subscrito. Texto, subscrito. Certo? Vou voltar aqui. Pronto. Agora, em relação aos alinhamentos e recuos do texto. Aqui, esse texto, ele tá... Deixa eu agora já foi. Ele tá alinhado à esquerda. Se eu quiser que ele fique centralizado, eu seleciono o texto. Nesse segundo aqui, ou Ctrl Shift E. Se eu quiser que ele fique alinhado à direita, Ctrl Shift R ou aqui em cima nesse íconezinho. E acho que é o modo que a gente mais usa para formatar os textos no geral é esse último, que é justificado, o texto justificado. É o Ctrl Shift J. Tudo bem? Tudo certo? Alguma dúvida? De boa. Boa. Agora vamos supor que eu quero que o espaçamento das minhas linhas... Ô, Joana, a Luciana perguntou no chat se o recurso de... ela falou que não sabe usar o sobrescrito e o subscrito. Não, eu não falei que eu não sei usar, falei que eu nunca usei, o que eu achei interessante. Eu nunca usei, desculpa. Eu achei interessante, não sabia usar isso, não. Vou dar um exemplo que eu acho que fica uma coisa mais didática. Quando vai escrever fórmula química, tipo H2O, o 2, ele fica embaixo. Então, aí você usa essa função, que aí vai ficar uma coisa bem... É igual a potência. Exemplo. Isso, potência também, quando você vai colocar 3 elevado à terceira. Aí você coloca o 3zinho lá em cima. Isso. É bem útil mesmo. Eu aprendi a usar Natália, fazendo posso trabalho. perguntar? Pode. Essa opção também serve para quando a gente faz alguma referência de algum autor em texto? Também pode ser feito usando essa opção de formatação? Eu acho que quando você vai referenciar, você escreve normalmente. Você pode colocar no final da folha,
Então, sei lá, você coloca referências bibliográficas, aí você coloca e referencia. Essa função é mais, eu acho que para questão de coisas matemáticas mesmo, que nem química, você coloca as coisas mais escritas embaixo, ou quando você vai usar potência em número, é mais para deixar uma coisa escrita quando você precisa. Ou sei lá, você colocar assim, volume da caixa. Aí você coloca o V e embaixo coloca a caixa, para dizer que aquela variável é o volume da caixa, entendeu? É mais para, tipo, nomear as coisas, assim. Agora, Eu quando você vai acredito. referenciar, pode Desculpe, falar. Essa não referenciar necessariamente. tem uma norma, né? Tem uma Dá norma pra usar, que Então, é dá pra que referência na também. referência, o que dá pra gente usar é, por exemplo, tem uma palavra no texto que não é muito conhecida. Não sei se vocês já viram em livros também. E aí no cantinho embaixo eles colocam tipo número 1, número 2. E aí depois eles vão lá embaixo e colocam o que significa o número 1, número 2, para não colocar Isso, no meio do era isso texto e mesmo que eu atrapalhar. estava me referindo. Ah, Mas sim, isso tem sim. diferença Isso bibliográfica também também pode tem, ser né? Às utilizado. vezes, se é um texto com pouca bibliográfica, a gente também às vezes faz isso. Em vez de ter uma seção de referência bibliográfica, também às vezes é só como uma chamadinha num sobrescrito e depois no rodapé você complementa com o. Então dá para usar para assim. um exemplo bem que talvez vocês conheçam, alguém já viu, é na Bíblia. A Bíblia usa isso que a moça falou. É verdade. Tá certo, obrigado. Sim, usa bastante na Bíblia também. Foi um bom exemplo, né, para identificar os versículos. Mais alguma dúvida? Não? E agora a última parte é sobre o espaçamento entre linhas. Eu quero que um espaço entre uma linha e outra aumente ou diminua. Eu vou selecionar o texto, ou não preciso selecionar, ou vai ficar salvo no padrão. A partir de agora, tudo que eu escrever vai ficar com espaçamento entre linhas. Eu venho aqui, do lado das opções de alinhamento do texto, tem a opção espaçamento entre linhas. Se eu quiser que seja um e-mail, a partir de agora, tudo que eu escrever vai estar com espaço. E aí, se eu quiser que o texto que eu já tenha esteja escrito com espaçamento de um e-mail, eu venho aqui e seleciono. Ah, mas aí eu não quero que seja um e-mail, eu quero que seja outro. Seleciono o texto. Aqui você vem espaçamento personalizado. Eu quero que seja, sei lá, eu quero que seja 3. Digito 3 ali e aplico. Eu quero que seja menor, eu quero que caiba mais coisa. Espaçamento personalizado. Eu acho que tem alguma dúvida sobre essa parte? Não. Tem uma dúvida no chat aqui, ó. Mas dá para fazer isso automatizado, como é feito no Word, por exemplo, na inserção de nota de rodapé ou nota ao final do texto? Se alguém souber como isso é feito, eu gostaria de aprender. Nota de rodapé, eu não vou conseguir. No Tirar Word essa dúvida. você deixa pré-escrito, toda vez que abrir uma folha nova já automaticamente aparece. Só que aí seria no Word, não sei nesse caso aqui. Então, eu vou explicar a parte de rodapé ainda. Aí, a hora que chegar lá, se vocês continuarem com dúvida ou quiser eu trazer essa dúvida de novo, daí já tira tudo de uma vez. Pode ser? Posso perguntar Tranquilo. mais uma coisa? Claro. Você está falando sobre o espaçamento e sobre a margem. Você tem alguma dica para nos passar? Vamos aprender junto. Você vai em configuração de arquivo, configurações de página. Joana. Arquivo, configurações Configuração de página aqui de página. Isso.
Parte superior, vamos por 2,5. Aí aqui vocês colocam a opção que quer, às vezes quer maior, coloca 5. Fica bem. Joana, você pode repetir a parte do espaçamento, que teve uma moça que perdeu, só para Claro. ela ver onde é certinho? Então, eu quero que esse texto tenha um espaçamento diferente, eu posso selecionar o texto. E aqui, após as opções de alinhamento de página, vai ter a opção espaçamento entre linhas. Aqui tem os pré-definidos, mas caso você queira algum diferente, é aqui em espaçamento personalizado. E você escolhe aqui em espaçamento entre linhas qual vai ser. Vamos colocar 2,5. E a partir de agora, o meu texto vai estar todo... vai ter esse espaçamento. Tudo que eu escrever vai estar com esse espaçamento. Exato. Se quiser que outra parte esteja diferente. A gente tem essa opção. Certo? Até agora tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo. Então, agora acho que é a parte da Natália. Eu vou apagar aqui o que eu escrevi no segundo. Eu vou parar de streamar. Bom, gente, eu vou continuar aqui essa parte 2 de formatação do texto. E para essa segunda parte, deixa eu só apresentar minha tela aqui. Tá todo mundo vendo? Sim. Tá bom. Bom, agora para essa parte, eu vou precisar que vocês vão naquele documento que a gente mandou aquele link, esse aqui, e copiem com esse segundo texto aqui, ó. Pode copiar da forma que vocês acharam melhor, que o Léo comentou lá no começo, tá bom? Então, vocês copiem nesse documento que a gente vai começar a editar agora. Aí, a hora que vocês fizerem isso, vocês me dão um ok para saber se tá tudo certo. Aproxima só um pouquinho, que tá meio longe. Tá, peraí. A página. Tá melhor? Mais um pouco. Aí, perfeito. Opa, pera, pergunta. Aqui. Tá melhor? Sim, ótimo. Tá bom. Então, tudo certo? Eu posso continuar? Vocês copiaram o texto? Esse texto é o do corvo, né? Isso, esse é o do corvo. É esse mesmo. Então, tá bom. Bom, agora eu vou pedir para vocês darem uma separada nos parágrafos para mim,
dando um enter, aqui, ó, depois do animal aqui do ponto, vocês dão um enter, vai ficar um parágrafo. Aqui, depois do já vi, que tem 3 pontinhos, dá outro. E aqui, ó, não respondeu e 2 pontos, vocês dão mais um. Tudo certo? Sim. Ok. Agora eu vou mostrar para vocês como organizar esse texto em colunas. Então, para isso, vocês vão ter que selecionar todo o texto ou o parágrafo que vocês preferirem. No caso, eu vou fazer o texto inteiro. Aí, vocês colocar formatar. E aqui, colunas. Aí, ele vai te dar 2 opções, fazer em 2 colunas ou em 3. Eu vou fazer das 2 formas para vocês verem como que fica. Então, em 2... Espera, não ficou. Deixa eu fazer de novo. Formatar. Volta. Seleciona. Gente, alguém pode me dar uma ajudinha? Eu não sei o porquê que ele tá ficando só de um lado. Tenta aumentar a fonte. Lá em cima, na régua, né, também tá parando a página. Deixa eu ver. Na verdade, ele separou, só que a quantidade que tem de texto não deu para ir para o outro lado. Deve ser isso. Mas tem um jeito que faz com que ele fique... O que eu selecionei, ele fique em 2 colunas. Entendi. Peraí. Oh, meu Deus. Algum professor poderia me ajudar? Sabe qual que é o problema? O meu ficou igual ao seu. Deixa eu ver. Deixa eu só tentar fazer uma outra coisa, gente. Me desculpa. Tentar ver se não é o Google Doc que é diferente do Word. Às vezes a gente faz alguma coisa no Word, no Google Doc é em outro lugar, não? É que eu tinha feito antes, né? E tinha dado certo. Será que foi porque eu mexi na margem? Ou não, né? Eu acho que... Eu consegui, o meu deu certo. Experimenta aumentar o tamanho da fonte, Natália. Da letra, tá? Pera. Alguns falaram que deram certo, né? Aqui eu consegui. Então, não sei por que agora não tá indo. Ó, vou dar uma aumentada, ele vai dar o exemplo pra gente continuar aqui, tá bom? Ó, ele separou em 2 aqui, agora que eu aumentei a fonte, tá vendo? Eu coloquei no tamanho 18 aqui, a fonte do texto, e aí ele separou aqui pra mim em 2 colunas. Se eu quiser em 3, ele vai me separar em 3. Isso é o que opções prontas aqui. Se vocês quiserem mudar isso, vocês vêm em mais opções e clica aqui, 3, pode escolher. Quero voltar para 2. E o espaçamento entre eles, entre uma coluna e outra, vocês podem mudar. Tipo, eu quero 3 centímetros. Então, e eu posso colocar também uma linha divisória entre essas colunas. Então, eu posso marcar aqui essa opção e aplicar. Então, agora eu vou ter 2 colunas, o espaço entre elas vai ser de 3 centímetros, com uma linha no meio. Tudo certo por aqui? Sim. Sim? Então, tá bom. Agora eu vou falar sobre cabeçalho e rodapé. Para inserir um cabeçalho no documento, vocês vêm em inserir, aí vai ter aqui, ó, vocês descem cabeçalho e rodapés. Você tem a função separada, tá vendo? Então, primeiro eu vou falar sobre o cabeçalho. Então, você clica,
e ele já vai aparecer aqui a opção. O cabeçalho é uma função que é boa, vamos supor, se você for escrever uma carta. Aí você quer colocar o lugar e a data. Então, por exemplo, São Paulo, vírgula. E a data de hoje, né? 30 de janeiro de 2021. Vamos supor que eu também queira formatar o meu cabeçalho, eu quero colocar ele no canto direito, alinhar ele à direita. Então, ele vai ficar no canto à direita. E aqui ele está selecionado o cabeçalho. Se você quer sair dele, você clica com o botão esquerdo fora, em qualquer lugar do documento, e ele vai ficar salvo ali no cantinho, o que você colocou no cabeçalho. Se você quer voltar a editar o cabeçalho de novo, você clica 2 vezes com o botão esquerdo em cima, e ele te permite editar de novo. E o cabeçalho, ele, conforme você for criando várias páginas no documento, ele vai automaticamente ficar em todas. Então, a partir de agora, qualquer folha nova no documento vai estar com esse São Paulo, 30 de janeiro de 2021. Certo? Nath, Oi. a Natália, ela falou que ficou com dúvida na parte das colunas, se você podia repetir. Posso repetir? Tem algum ponto específico ou quer que eu repita tudo de novo? Ela falou que não entendeu as colunas. Natália, você quer falar pra gente qual que é a sua dúvida certinho? Se é onde que aperta? Então, na verdade, eu não entendi a forma como você parou, porque eu parei naquela primeira parte, que ele fica numa coluna só. E eu não entendi que ele separou em 2. Então, é que eu tive um probleminha aqui, você copiou o texto, certo? Aí, igual eu falei, aquele texto no começo. Sim. E aí você colocou em 2 colunas, ele chegou a ficar em 2 ou ele ficou em uma, igual a minha? Ele ficou em uma só. Então, pelo que está acontecendo aqui, teve gente que ele separou, e aqui no meu caso, eu não estou sabendo explicar para você, me desculpa, o porquê que em algumas horas deu certo e outras não. Mas aqui, para eu conseguir mostrar para vocês como é separado em 2, eu aumentei o tamanho da letra. Eu selecionei o texto inteiro aqui assim, e eu aumentei aqui, ó, na fonte, tá vendo? Conforme eu vou aumentando, o meu texto vai ficando maior, porque ele, no caso, tá curto, e ele vai se separando em 2 colunas para mim. No caso, se eu diminuir, ó, ele vai voltar para uma coluna como tava, tá vendo? Se você tiver um texto maior, provavelmente ele vai ficar em 2 colunas. Tudo bem até aqui? O que eu fiz? Deu para entender. Agora eu aumentei a letra, deu certo. Deu certo? Ah, então tá bom. Então, eu aumentei aqui no caso porque eu acho que o meu texto está sendo curto. Então, se você tivesse um texto de folha inteira, com tudo, talvez daria certo. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, peraí. Ó, eu vou selecionar até que o que o pessoal fez aqui antes e tentar. Formatar em colunas. Ele continua fazendo em uma. Deixa eu aumentar. Natália, Oi? copia e cola de novo aquele texto da fábula. Dessa segunda? É da fábula, é aquele texto que o arquivo que vocês enviaram o link. Tá. Aqui. Tá, agora aumenta o espaçamento para duplo, espaçamento entre linhas. Esse aqui? E seleciona o texto, formatar. Acho que seria interessante você selecionar todo o texto inteiro, né? Até o anterior, você diz aqui? Isso, seleciona todo o texto, você só selecionou uma parte, né? Sim. Sim, agora formatar, espaçamento entre linhas. Isso? E você seleciona o duplo. Tá, selecionei. Espaçamento duplo.
Opa, formatar, espaçamento entre linhas, duplo, está selecionado. Tá. Aí altera a fonte. Qual que é o tamanho da sua fonte? 12? 11. Aumenta para 12. E agora? Aí aplica duas colunas. Utiliza a opção duas colunas. Ah, foi. É que eu tinha feito num outro documento e ele tinha conseguido ficar bonitinho o meu texto separado em duas colunas. Então agora eu fui fazer e deu erro, então. Eu acho que é porque a Joana alterou a margem, né? Ela alterou os valores da margem superior e inferior. Pode ser isso. Ah, tá. Pode ser. Tudo bem, então. Mas fiquem tranquilos, se vocês precisarem fazer essa função um dia, se vocês selecionarem todo o texto de vocês, ele vai ficar em duas colunas, tá bom? Essa parte de colunas tá tudo certo? Alguma coisa ficou meio mal explicada? Alguém quer que eu volte? Eu queria que você voltasse um pouco na aplicar a linha no meio do texto. Ah, tá. Volto. Ó, então, aqui a gente colocou, né, a função aqui formatar, colunas, e aí aqui você tem essas duas opções prontas. Mas aqui você tem esse mais opções. A hora que você clicar, ele vai abrir essa nova janela. Aqui você pode selecionar se você quer uma, duas ou três colunas. Eu vou continuar deixando em duas. Aqui você pode mudar o espaço entre as colunas, se você quiser, você quer ela mais longe uma da outra, ou mais perto. No caso, quer ver? Eu vou colocar 4 centímetros. E a linha no meio é essa daqui, ó. Você aciona esse quadradinho aqui, ó. Se você clicar em cima, ele vai dar certinho. Então, quer dizer que está selecionada essa função. E aí você aperta aplicar. E aí agora ele está com um espaço maior entre as colunas e uma linha no meio. Tudo bem? Te perguntaram aqui, se quiser tirar do formato de colunas, como é que faz para voltar para uma só? Como que faz para voltar? Ixi, agora eu não sei se tem uma função exatamente, tipo, de fazer. É só você clicar de novo em formatar e escolher a opção uma coluna. Formatar colunas e voltar para a coluna. Aqui, nossa. É só voltar, perdão. É só voltar ao normal mesmo. Tudo certo? Eu vou fazer de novo, ó. Formatar, coluna, aí tava em duas. Aí eu quero voltar para o meu texto normal. Formatar, coluna, e aqui é a opção, ó, normal de novo. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Aqui não, pode continuar. Só fazer um comentário de organização. A gente passou um pouquinho do horário, né? Vamos tentar terminar até 4h20? Tá bom. Vou adiantar aqui rapidinho, tá? Então, beleza. Vamos continuar. Eu falei do cabeçalho, agora eu vou falar do rodapé. Para inserir o rodapé no seu documento, é inserir... inserir isso. Cabeçalho e rodapés. Aí você clica no rodapé. Ele já vai apresentar a função. Vamos supor que vou colocar meu nome aqui, só para ficar bonitinho, Natália. Eu dou um Enter. Não Enter não. Eu clico fora e ele vai deixar. E aí vai ser a mesma coisa que no cabeçalho. Toda folha que eu criar nova vai estar com esse rodapé com o meu nome. Beleza? Agora a gente vai para o ponto de inserir número de páginas. Vamos supor que você tem um documento e você quer que fique um númerozinho de páginas do lado. Aí aqui você vem em inserir número de páginas, e aqui eu tenho essa função, que ele vai colocar a numeração lá no cabeçalho. Ó, se eu clicar, ele coloca aqui.
Ou eu posso inserir número de páginas, de novo, no rodapé. Então, você pode escolher se você quer numerar a página em cima ou embaixo. Ou você tem a opção também de fazer isso, só que, vamos supor que você está com um documento que tem uma capa. Então, você quer que comece a numerar depois dessa capa. Você não vai enumerar a sua capa. Então, essas opções. Ou você põe no cabeçalho, ou no rodapé. E aí, a sua capa, que é a sua primeira folha, ela não vai ser numerada. Tudo certo? Bom, agora vamos supor que vocês queiram numerar os seus parágrafos. Então, tem um jeito de numerar ou colocar marcadores. Vocês vêm, selecionam o parágrafo que vocês querem, se você já escreveu ele, formatar, me desculpa, marcadores e numeração, tá vendo? Vocês podem usar marcadores tipo um com um pontinho, um com um coisinho do lado, enfim, vocês escolhem o formato que vocês quiserem. Aí vai ficar aqui, ó, o começo do meu parágrafo com ele. Como essa função está habilitada, toda vez que eu der um Enter, ele vai dar o próximo número. Se eu der mais um, escrever mais alguma coisa, ó, Natália Lorena. Aí, se eu der mais um, ele vai para o 3. Então, a cada Enter que você der, essa numeração vai aparecer. Se você não quer que ela apareça, você só vamos supor, deu Enter. Ah, mas eu não quero 4. Opa, desculpa. Você deu 3, eu não quero. Aí é só você apagar. Aí ele desabilita e você continua dando Enter e ele para. Tem como não ser número. Vocês podem selecionar aqui, formatar, marcadores de numeração. O de números eu acabei de explicar, pode ser letra também, ó. Fica A e vai acontecer a mesma coisa, B e assim por diante. E aqui tem como vocês colocarem marcadores. No caso de marcadores, são símbolos. Então, pode ser uma bolinha, pode ser um quadrado e qualquer outra coisa. E vai funcionar da mesma forma. A cada parágrafo, ele marca desse jeito. Tudo certo? Sim. Beleza. Agora, eu vou inserir uma imagem. Para inserir uma imagem no meu documento, eu venho em inserir, imagem. Você pode inserir uma imagem que você tem salvo no seu computador, faz o upload, e aqui, ó, a pasta, você procura aqui, vou clicar nela e eu falar, eu quero essa imagem. Eu seleciono ela e seleciono aqui, abrir. Ele já insere essa imagem no documento para mim. Ou tem uma outra forma de inserir, que é vir aqui de novo, inserir, imagem, e pesquisar na web. Como é um documento do Google, então se eu colocar aqui, paisagens, e dar um Enter, ele vai pesquisar para mim direto, eu não preciso ir lá, salvar na pasta, e aí vamos esperar, eu quero colocar essa primeira imagem. Então eu clico nela, ele vai aparecer que eu selecionei um item, você pode selecionar outros também, e inserir. Ele vai dar uma carregada e vai inserir essas imagens para mim, certo? Se você quiser, eu quero apagar essa imagem, você seleciona ela, tá vendo que ele vai ficar com os cantinhos marcados. Você pode mexer na imagem pelos cantos, aumentar as dimensões dela, do jeito que você quiser. E você pode também deletar ela. Para deletar, você pode vir, seleciona a imagem dessa forma, né? Clicando nela e aparecendo essas marcações em volta. E editar e excluir. Ela vai sair. Ela não tem mais. Ou vocês podem usar a tecla Del do computador. Você seleciona a imagem de novo e aperta Del, que é DEL, delete, né? E você apertando, ele também vai excluir a imagem. Tudo certo? Sim, por aqui sim. Beleza. E agora Deixa eu te perguntar, eu consigo colocar essa imagem do lado das colunas? Consegue. Você pode trazer, quando você clica aqui na imagem, você tem a função aqui, ó, 3 pontinhos, opções de imagem. Aí, você coloca todas as opções de imagem.
Aí você tem a opção aqui, ó, ajuste de texto. Ó, aqui você, como eu ensinei de mexer aqui na imagem, o tamanho dela, você pode mexer por tamanho e escrever a numeração. Você tem várias, e aqui você tem ajuste de texto. Se você colocar essa última opção, quebra de texto, você vai ter a imagem solta no seu texto. Então, você pode puxar ela. Opa, o que aconteceu? Você selecionando aqui, você tem ela solta. Então, ó, onde você colocar ela, ela vai ficar. Então, a hora que você colocar o seu documento em colunas, vou fazer aqui rapidinho. Ó, vou selecionar aqui, formatar em colunas, vou colocar 2, e vamos supor, eu quero que ele fique aqui, ó, a minha imagem. Como ela tá solta, ó, e o próprio, ele mostra a marcação, onde fica, tipo, mais simétrico. E aí você pode colocar aonde você quiser, tá vendo? Tudo certo? Ah, entendi. Obrigado. Imagina. Bom, vocês podem fechar a opção de imagem aqui no xizinho, que ele volta à formatação da página normal, igual a gente estava. Posso continuar? Tudo certo? Bom, sim. Eu vou agora, como que faz para inserir uma tabela? Eu venho aqui em inserir, tabela, e aí, ó, se você começar a arrastar, ele vai mostrar, ó, você tem o quanto de linha e coluna você quiser. Então, eu quero uma tabela com 5 linhas, não, 7 linhas e 4 colunas. Se eu clicar com o botão esquerdo, ele já vai mandar para mim essa coluna. Se eu quiser editar o formato dessa coluna, não, dessa tabela, perdão. Se eu quero editar, eu clico aqui nesse cantinho direito aqui, ele vai aparecer opções. Aqui, todas as linhas da minha tabela vão aparecer. Aqui, só as do meio vão aparecer, tá vendo? Quando você for imprimir, por exemplo, ele vai mudar ele vai imprimir só com esse canto na sua impressão. E eu acho que essa era o que eu tinha para falar. Se alguém tiver mais dúvida, pode perguntar. Acredito que não, Nath. Então, eu passo para você, Glau. Léo, apresenta para mim. Lógico, vou apresentar aqui. Peraí, só eu terminar aqui. Acho que foi, né? Oi. Oi, gente. Boa tarde, sou a Glaucia. Oi, desculpa. Quer falar? Não, foi só um barulho do meu computador. Eu vou continuar assim. E eu vou mostrar algumas ferramentas que facilitam um pouco a nossa vida no Google Docs. Lá naquele documento que a gente passou para vocês, vocês vão entrar lá e vão copiar aquele texto com erros. Ele está um pouco abaixo da fábula do Corvo. Ali no outro ali. Peraí que eu vou colocar agora, porque eu não tinha colocado, mas eu vou colocar rapidinho e vocês vão conseguir ver, tá bom, pessoal? Ah, tá bom. Isso. Pronto, já tá lá, acho que vocês já conseguem ver e copiar. Aí vocês me dão um okzinho. É para copiar o texto de novo, é isso? Isso, é que esse texto agora... ele tem alguns erros de ortografia.
ok? Certo. Meu texto não está aparecendo os erros de ortografia, não. O último de todos? Começa a taruga e a lebre, começa... Eu acho que ele foi para coluna, não foi? Ah, beleza, já vi. Obrigado. Conseguiu? Luciano, conseguiu? Consegui, sim. Obrigado. Fechou. Sim. Então, a gente vai selecionar esse texto que está com os erros de ortografia, igual o Léo tinha ensinado no começo, e a gente vai ali em ferramentas, do lado de formatar. O primeiro tópico aí é esse ortografia e gramática. A gente vai clicar nele e clicar também em verificação ortográfica e gramatical, ou Ctrl mais Alt mais o X no teclado. Vai aparecer essa telinha aí pra gente, então ele já deu uma sugestão pra gente, que a nossa palavra errada, ela tá taruga, e o certo é tartaruga. Então, se você concorda com essa sugestão de correção deles, você aperta no aceitar, e se você não concordar, se, tipo, for um nome esquisito, mas é o nome, né? E aí, tipo assim, nome de um país que quase ninguém conhece, de uma cidade, mas tá escrito certo, ele só não entendeu. Aí você pode ignorar. Mas como aí tá certo, realmente é tartaruga que a gente quer, a gente vai apertar no aceitar. Quando a gente aperta, ele automaticamente já muda para a próxima palavra que tá errada, do ladinho, que é o sobre. E aí a gente vai apertando aceitar até ele corrigir todas as palavras e ele vai dar uma mensagem pra gente. Isso, aí ele coloca, o documento está ótimo, ou seja, corrigiu tudo. Uma única coisa que eu queria chamar a atenção é, ali depois do primeiro ponto final, está escrito a lebre confinando. Confinar não é uma palavra que está errada, é uma palavra certa, gramaticalmente. Porém, pro texto, ela está errada, porque o certo era confiando, ela está confiando na tartaruga. Então, assim, confiando assim na rapidez dela, na verdade. Então, essa palavra ela não está errada gramaticalmente, mas para o contexto do texto ela está. Então, essa é uma atenção que eu queria chamar, que esse recurso ele não é 100% confiável, porque às vezes a palavra pode estar certa, mas não era o que você queria realmente escrever. Então, sempre bom, mesmo com essa correção, a gente ficar de olho. Se está certo, se é isso que a gente queria mesmo. Bom, aí, o segundo tópico, a gente também vai selecionar o texto todo. Vamos em ferramentas novamente. E contagem de palavras. Aí, pode clicar. Ele vai mostrar pra gente que a gente tem uma página de 2, né? A gente está nessa primeira página. A gente selecionou essa partezinha, ela tem 68 palavras de 276 que tem no total do nosso texto. E aí ainda mostra outras coisas, como caracteres e caracteres incluindo espaços, né? E é super útil, vamos supor, faça uma redação de 500 palavras. Isso aí é bem legal para você ter uma noção de como você está indo, está chegando e etc. Pode apertar OK. Pode desselecionar também. Uma outra ferramenta que a gente tem, a gente vai lá em ferramentas e dicionário. Isso, aí mesmo. Essa ferramenta dicionário, ele te ajuda a achar um sinônimo, entender alguma palavra. Então, vamos supor, você está lendo um artigo científico ou lendo um texto de um ramo que você não tem muito conhecimento, você não sabe o que significa tal palavra. Você vai lá, digita ela e ele te dá explica igualzinho um dicionário mesmo o que significa. Uma coisa que eu queria mostrar, por exemplo, Léo, escreve lebre aí. E pesquisa. Isso aí, cadê? Apareceu? Apareceu? No meu não apareceu nenhuma definição, não. Deveria, né? Não, mas não tem problema. Pode escrever qualquer outra coisa, ver se vai. Eu também não.
Seleciona, mas Aqui. acredito que não tem a ver. Não, o texto todo. O de vocês apareceu quando vocês pesquisaram uma palavra? Quando a gente põe no dicionário tá o texto todo lá, tá estranho esse negócio. Então, ele não tá aparecendo o significado, mas ele É que tava aparecendo, sim. se você clica no dicionário com o texto selecionado, ele procura o texto inteiro. Mas se você procurar, por exemplo, só com lebre selecionado e vir apertar aqui em dicionário, ele já aparece só o lebre aqui. Mas não tá aparecendo o significado, isso que tá estranho. Bom, enfim, depois vocês tentem novamente, muito estranho, porque quando a gente, lá nos slides que vocês têm disponível, lá tem, mostrando bonitinho o significado, ele mostra o que é, enfim, mostra a espécie que parece. E uma dica que eu ia dar, nesse caso de sinônimo, se você estiver usando muito uma palavra no texto, e nesse dicionário você achar um sinônimo para aquela palavra, você pode usar aquele de substituir que o Léo tinha ensinado lá no começo. Então, usei muita lebre, vou usar, não sei, coelho. Aí dá para você selecionar e substituir as palavras que você quiser. Depois a gente vê certinho essa parte do dicionário. Enfim, e uma última coisa, que é bem interessante até, bem legal do Google Docs, em ferramentas também. Aí a gente vai andar na barrinha do lado para baixar. Isso, e configurações de acessibilidade, que tem uma pessoinhazinha assim no cantinho. Essa parte de configuração é mais assim para auxiliar, para não ser uma coisa tão só visão. Então, por exemplo, se a gente for lá em cima em ativar a compatibilidade com o leitor de tela, já também seleciona aquele último, que é ativar aviso de colaboradores. Então, sempre que alguém entrar no seu documento, seja como editor, como leitor, vai fazer um aviso sonoro de que está entrando uma pessoa para você saber. E outra coisa bem legal é esse de ativar suporte Braille, que ele, quando for imprimir, claro, com a impressora correta e tudo, ele já imprime o seu texto com o Braille também, para as pessoas cegas. Então, também é bem legal. Claro, com uma impressora, um equipamento próprio para isso. E é isso. A da lupa, enfim, é para você procurar alguma coisa também mais fácil, mas assim, é só uma questão de facilidade de acessibilidade, um aviso sonoro, uma coisa para facilitar você achar, ver o que está acontecendo, e o Braille também eu achei bem legal de mostrar. Acho que é isso. Ok. Olá, boa tarde, gente. Eu vou começar a apresentar a última etapa, né, que é como fazer o download. Eu me chamo Rafael, tá? Beleza, Rafael. Pessoal, eu sei que já são 4h25, vocês aguentam aí mais um bocadinho? Tá muito calor, né? Mas eu acho que tá bem legal. Meia-noite é cedo. Todo mundo está conseguindo ver a tela certinho? Tudo bem? Todo mundo está conseguindo ver a tela apresentada direitinho? Perfeito. Então, para fazer o download do arquivo, nós vamos aqui clicar em arquivo, né, dentro do Google Docs, e a gente vai colocar o mouse direto onde está escrito fazer o download. Temos diversas opções aqui de tipos de arquivo, né, para fazer esse download, mas vamos trabalhar em apenas 2 desses downloads. Primeiramente, é esse arquivo com compatibilidade no Microsoft Word, que é o arquivo .docx. Então, se a gente clicar aqui, ele vai fazer o download do arquivo de compatibilidade com Word, que é um arquivo que você consegue abrir direto no Word, e aí você consegue modificar esse arquivo no próprio Word mesmo. E a segunda opção, a gente volta na parte de fazer o download, a segunda opção é o documento em PDF.
Clicando aqui nesse documento em PDF, ele também vai fazer o download do arquivo .pdf, e esse arquivo .pdf, a diferença desse de compatibilidade com Word, né, com Microsoft Word, é que o PDF ele é apenas para visualização mesmo. Então, quando você manda esse arquivo .pdf para alguma pessoa, a pessoa ela consegue apenas visualizar o conteúdo desse arquivo, ela não consegue fazer nenhuma modificação nesse arquivo. Entenderam? Sim. Sim. Perfeito, então. É basicamente isso. Aí na atividade que vocês foram editando ao longo de toda essa apresentação, né, a gente pede para vocês enviarem esses dois arquivos, tanto o arquivo com compatibilidade com o Microsoft Word, que é o arquivo .docx, e também o documento PDF, porque aí a gente vai ter a certeza que vocês entenderam tudo perfeitamente do que foi explicado aqui durante a apresentação. Pode ser? Ficou alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu queria saber, enviar o arquivo via, de que forma? Então, eu vou colocar o e-mail, mas é o e-mail do próprio Articulações. Do Articular. Mandei no chat, mas acho que é provavelmente o e-mail que vocês estão encaminhando a maioria das coisas, né? Isso. Ok. Tá, mas eu acho que é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar para a gente também, mandar uma mensagem para as pessoas que estão conversando com vocês, elas podem encaminhar, elas têm contato com a gente. E é isso, obrigado a todo mundo pela atenção e um bom final de semana para todo mundo. Obrigada, Rafael. Queridos, vocês têm aí alguma pergunta? Wilson, tá aí? Deb? Sim, tô aqui. Tô aqui também. Eu tenho uma pergunta referente ao compartilhamento do documento. Foi quando eu fiz o download, foi aberto, então eu salvei no doc. E de que forma que eu vou enviar para vocês? Só um momento, eu vou compartilhar aqui a tela novamente, aí eu explico melhor sobre isso. É nesse articula que tá aqui, né? Que é para mandar. Isso, nesse e-mail. Obrigado. Aqui, quando você baixou esses dois arquivos, ficou 2 arquivos aqui no Google, né, no caso, na barra de ferramentas do Google. Se você clicar aqui nessa setinha que tem aqui, ó, você consegue mostrar esse arquivo na pasta. Você clica em mostrar na pasta e aí tem a pasta direitinho. Aí você pode abrir onde, por exemplo, no e-mail, você abriu o seu e-mail, e aí você vai, deixa eu só abrir um e-mail aqui, para mostrar melhor. Você pode vir aqui em escrever um novo e-mail, né? Aí você pode simplesmente arrastar esse arquivo aqui e pronto para enviar. É só você escrever para onde que é, para o destinatário que é esse arquivo e clicar para enviar, que já está aqui o arquivo. Ou também você pode vir aqui em mostrar na pasta para ver direitinho qual que é a pasta que ficou esse arquivo que você baixou, né? E aí ele vai abrir aqui nessa pasta de downloads, por exemplo. Aí tem diversos downloads aqui, né? Ele mostrou aqui, por exemplo, que está nesse grupo 12 aqui, ó, por exemplo, que é o nome do nosso arquivo. Aí você só arrasta também. Você clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta para a página do e-mail. Tá, eu entendi. Obrigado. Ficou claro? Ficou. Deu para entender. Beleza. Qualquer dúvida, é porque perguntar. Quando fala assim, essa pasta ela é aberta automaticamente? Sim, você clica em mostrar, você clica em mostrar na pasta aqui, ela vai abrir a pasta automaticamente onde está esse arquivo no computador. Mas essa pasta ela foi criada pelo próprio
pela própria plataforma? É isso? Sim, automaticamente. Quando você faz o download no Google Docs, ele já vai baixar nessa página do computador. Normalmente fica na pasta de downloads. Posso responder? Luciano, não. Normalmente, cada navegador, eles têm uma pasta padrão onde eles salvam os arquivos baixados. No caso, esses arquivos, eles são salvos na pasta downloads. Agora, se você quiser alterar, você tem que abrir no seu navegador, você clica em configurações. Posso compartilhar minha tela? Era isso que eu ia sugerir, Wilson, e depois tentar ver se o Luciano compartilha a tela dele, para daí tentar ajudá-lo melhor, não? Sim. Então, você clica aqui, ó, nesses 3 pontinhos alinhados verticalmente. Configurações. Aí ele vai abrir essa janela. Quero. Deixa eu já vou acabar aqui, já vou aí. Não, eu vou pegar aí. Você tá conseguindo acompanhar, Luciano? Um pouco, na verdade, não. Tá, deixa eu repetir eu salvei o na passo área a de passo. trabalho, abri o e-mail normal e me enviei. Já enviei já. Que é mais rápido, que você põe na área de trabalho, você acha mais rápido. Aí já envia. Não. Já enviei. Tá, de novo, você aqui no seu navegador, você vai clicar nesse ícone representado por 3 pontinhos alinhados na vertical. Aí você vai selecionar configurações. Aí aqui deixa eu procurar porque eu sempre me perco. Deixa eu ver onde que eu altero aqui o local, local para salvar os arquivos. Avançado. Downloads aqui, ó. Então, ó, de novo, nessa janela você vai rolar até o final, clicar em avançado. E aqui, ó, nesse campo downloads, ó, sempre que eu baixar qualquer arquivo por esse navegador do Google, no navegador do Google, ele vai salvar os arquivos nessa pasta, downloads. Se você quiser, você pode alterar. Ou você pode ativar essa opção, perguntar onde salvar cada arquivo antes de fazer um download. Aí é você que escolhe a pasta, o local em que o navegador vai salvar, onde seu arquivo vai ser salvo. Ficou claro? Ficou. Consegui compreender Sim. agora. Tá. Obrigado. Nada. Tá, vou fazer isso no meu, Wilson. Gente, está sendo o máximo isso. Acho que a gente está aprendendo também. Os alunos da Unifesp estão aprendendo. Eu estou tão orgulhosa. Que essas coisas, esses salvamentos são automáticos, né? A gente só vai utilizando. Sim, cada navegador, normalmente o navegador, ele seta, independente se é o navegador do Google ou o Internet Explorer, ele seta aquela pasta de downloads, como default. É o que eu faço, né, que eu tinha falado. Ele começava automaticamente, como as coisas acontecem rápido, o que eu faço? Eu salvo na área de trabalho e já envio pelo meu e-mail. Aí fica mais rápido para enviar. Porque aí a gente muitas vezes não conhece essa parte, tem que acostumar ainda. Mas tá bom.
Pessoal, mais dúvidas? Não. Não. Tá tudo certinho? Tá. Acha que esse formato valeu? Se vocês puderem, assim, rapidamente só dar um feedback para a gente, porque a gente ainda tem mais 3 sábados, né, Wilson? Isso, mais 3 sábados. 3 ou 4 sábados, né? Eu acho que são mais. São 4 sábados aí. Que tem aquele do feriado, né? Sim. Tá bom. Tudo Excelente. bem, Luciano, Robson, Márcia? Sim, tudo bem. Deixa eu só fazer uma observação que eu percebi aqui, é que eu acompanhei a apresentação e na hora de fazer, como eu tinha que mudar de tela, eu acabava me perdendo um pouco, né? Porque eu tinha que sair da apresentação de vocês para ir para o meu arquivo que eu estava formatando. Então, aí eu tive me perdia em alguns passos, mas aí depois dava para recuperar. Mas aí a gente sempre acaba perdendo alguma dica, né? Só isso. Ô, Luciano, entendi. A gente gravou, tá? A gente está subindo já no YouTube. Aí eu acho que dá para dar uma revisitadinha também. Mas agradecemos, né, Wilson? E a gente tentar ver um bocadinho isso para os próximos, né? Sim. Quem puder ligar a câmera, e a gente costuma geralmente no final, assim, tirar uma fotinho de recordação. Então, posso falar? Sim. Eu me senti na mesma situação aí que o menino, porque de início, quando eu abri a minha tela, para mim chegou tudo em inglês. Então, para quem já não sabe quase nada aqui da internet e não sabe nada de inglês, eu perdi muito tempo tentando traduzir, resumindo, me irritei e não traduzi a página, então eu fiquei só assistindo. Então, muitas coisas aí eu sei fazer do meu jeito pelo Google e tal, mas eu perdi muito tempo, então, para mim, acabou sendo muita coisa em pouco tempo, então eu não consegui acompanhar, não. Agora eu vou tentar fazer. Fui anotando aqui algumas coisas, né? Fiz algumas observações aqui. Agora eu vou dar uma descansada, depois eu vou de novo tentar traduzir, vou pedir ajuda aqui para o universitário meu Robson, para eu traduzir minha página para começar, porque eu acho que eu não fiz o login na hora que eu entrei. Então, para mim, depois chegava tudo em inglês, e aí prestando atenção no que vocês estavam falando e tentando traduzir, pronto, não fiz nada. Aí eu peguei e parei, fiquei só assistindo. Tá? Ô, Wilson, o que será que aconteceu? Eu não entendi no caso da... Renilva. Desculpa, Rê. O que será que aconteceu no caso dela? É aquele problema do inglês, não é? Isso, eu não consegui traduzir a página. Não, então, o Bruno, ele colocou no chat o passo a passo, você seguiu? Não, porque aí eu me perdi, aí eu me irritei, porque eu não conseguia fazer lá e não conseguia prestar atenção em vocês, porque ficou, né, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, para quem não sabe nada. Aí eu parei com a página e prestei atenção na aula. Agora eu vou retomar, depois eu vou tentar traduzir lá. Tá bom? Mas aí qualquer coisa eu entro em contato com a Débora. Eu acho que seria interessante compartilhar um tutorial de como alterar o idioma, né? Porque aí senão você não vai conseguir acompanhar as demais aulas, né? Sim. Mas aí foi isso. Então, hoje foi isso. Então, para mim, a matéria acabou ficando um pouco longa, porque eu acabei me estressando aqui, que eu não consegui acompanhar. Só isso. Mas faz parte. Não, eu acho que... Na hora que abre a página, já vem a opção de você fazer tradução ou não. Aí, quando a gente não faz, ela passa. E a outra questão é que dá para dividir as duas telas para fazer uma parte e fazer a outra. Eu acho que não funcionou. Pode não. Eu acho que o tutorial que o Bruno passou não funcionou, porque quando você altera o idioma, você precisa sair da sua conta Gmail e entrar novamente. Ah, tá. Sim. Entendi. É porque ela já estava aberta, né? E aí a gente se atrapalhou aqui, né? Tá. Então, tenta fazer... porque aí fica complicado.
Que boa. Ajustes. Nós somos teimosos, nós vamos continuar. Tenta fazer e avisa a Débora no grupo, aí qualquer coisa a gente aciona algum dos alunos ou algum dos professores para ajudar, tá bom, meu amor? Ok. Tá? Isso, se calhar, a gente devia ter tomado atenção, né? A gente, formadores, né, aqui do curso. Mas agradeço aí, estou vendo aí que vocês ligaram a câmera, quem puder ligar, a gente costuma tirar assim no finalzinho, geralmente fazer um registro. Eu sei que acabou, o pessoal, acho que da primeira parte da aula, se calhar, acho que um teve que sair, o Bruno também teve que sair, aí já ligaram, bonitinhos. Obrigada, tá? E aí a gente se encontra, então, no dia 6. Vocês fiquem tranquilos com isso do certificado, tá? Que a gente vai tentar ver uma forma da gente contabilizar, como a gente falou, né? Algumas as atividades assíncronas e tomar cuidado com essa questão das 12 horas que a gente acabou não tomando atenção, né? Robson, peço desculpa aí, lá na hora do CX a gente colocou só as assíncronas, né? E aí é isso, eu acho que os alunos da Unifesp estão de parabéns, eu estou, assim, muito orgulhosa, e a gente espera que vocês também divulguem, né, o curso, porque como a gente tem mais essa semana para o pessoal fazer as tarefas da fase 1, era legal, né, se a gente tivesse mais alunos participando com a gente, nem que esses alunos assistissem o vídeo, como o Google Doc geralmente é uma coisa mais simples, porque depois também são outros temas, né? E aí, de repente, o aluno depois faz o Google Doc num outro curso que a gente venha dar, porque a gente ainda vai entrar com o Google Slide, o Google Sheet, o Google Forms. Então, eu acho que quem perdeu o Google Doc depois faz, mas eu acho que a gente deveria aceitar, né, novos alunos. Pelo menos é isso que a gente está tentando falar aqui no grupo da coordenação, então a gente agradece que vocês divulguem, tá bom? Ok. É isso. E aí, obrigada, né? A gente pode falar, bater palma, pode ligar aí os microfones. Eu acho que é nessa hora que vai saindo um bocadinho desse isolamento, né? Para mim, no caso, está sendo muito importante, porque eu, com problema respiratório, estou mesmo sem sair de casa e adoro esses momentos aqui que partilha com vocês. Tá bom? Então, a Unifesp Articulações agradece. O Wilson, fale aí alguma coisa. Débora também, por gentileza. Obrigado pela participação dos cursistas. Parabéns aos alunos da Unifesp. Eu acho que o curso transcorreu muito bem, né? Apesar de ser a primeira vez que a gente implementa a extensão na disciplina. Mas estão todos de parabéns, alunos e cursistas. Eu queria passar uma informação de quem ainda não tiver inscrito ou pré-inscrito para falar comigo. Eu deixei o meu telefone no chat, que eu passo as informações de quais são os próximos passos. Obrigada, gente. Então, agradeço mais uma vez. Robson, quer falar alguma coisinha? Não, só agradecer aí a todo mundo pelo curso, foi ótimo. Tá bom. Obrigada, gente. Olha, beijinho aí no coração, tá, de vocês. Vamos descansar um bocadinho e depois seguir. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu. Beijinhos, gente. Tchau, tchau. Wilson, Deb. Oi, tchau. Oi. Quer conversar? Eu acho que não. A gente acho que poderia prorrogar até dia 6, concorda, Wilson? A entrega das atividades da fase 1? A Deb estava falando que está tendo... teve muita gente que não entregou. Mas a gente fala lá no grupo. Sim, não, pode ser para o dia 6, né? O melhor, assim, então quer dizer que a segunda aula também vai ser aberta, né? Então, eu acho que a gente vai ter que ver, entendeu?
Porque hoje a gente não teve muita gente, mas hoje eles estão em reuniões no sindicato por conta disso do ensino presencial. Lembra que eu expliquei no início? Lembro. Pode ter sido afetado. Então, eu acho que a gente vai ter que observar. Eu vou tirar a gravação, né? Vai ter que observar um pouco